2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa a uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. É só isto que vamos ler com a bênção de Deus. É solene de nós pensarmos que todos nós aqui nesta casa, daqui a 100 anos, nós não vamos estar mais aqui. As pessoas não estão pensando na sua partida desta vida. As pessoas gastam o seu tempo só ocupando-se com esta vida. Mas é uma realidade. Todos nós aqui nesta peça, daqui 100 anos, nós não vamos estar mais aqui. Outras pessoas, outra geração de pessoas, já estarão ocupando os nossos lugares. Mas talvez não vai chegar 100 anos para algumas pessoas aqui, né? Daqui 20 anos,
daqui 10 anos. A gente não sabe a hora da nossa partida, nem o dia, nem o ano, nem o mês. Mas todos os dias estão partindo multidões para a eternidade. Às vezes eu almoço com um senhor, mais ou menos de uns 75, 76 anos. Ele é um homem bem sucedido na vida. Olha, dos países que você conhece, todos ele já viajou. Alguns, 4, 5 vezes ele já foi. Ele tem muitas propriedades. Então, quando a gente almoça, ele fala sobre todas essas coisas. Eu nunca vi e nunca ouvi ele falar preocupado com a vida depois desta. Ele nunca me disse que ele já tem um lugar no céu, que ele está indo para lá. Nesta vida, tem muito conhecimento, visitou praticamente quase todo o mundo já, pelo menos os principais países que conhecemos. Tem muita coisa nesta vida, até deixando para os seus filhos e netos. Mas, sem dúvida, este homem, como muitas pessoas no mundo, não tem nada para a eternidade. Ou seja, não tem garantia nenhuma de que está indo para o céu. Não está preocupado se ele vai chegar depois desta vida no céu. Se ele tem preparado, se ele tem feito uma escolha aqui nesta vida para entrar no céu. Na eternidade, depois desta vida, depois da nossa morte, nós deixamos este mundo, o nosso corpo é sepultado, mas na eternidade só existem 2 lugares: o céu e o inferno. Eu faço uma pergunta para todos aqui, não precisa responder para mim. Para onde você está indo depois da morte? Você está indo para o céu? Tem certeza disto? Ou você não sabe? Você está indo para o inferno? Nós nascemos aqui, prezado ouvinte, com uma natureza que nos separa do céu. Nós acabamos de ler esta história de um homem muito importante na antiguidade. O seu nome era Naamã, que pode ajudar a você entender a sua situação espiritual perante Deus. Como é que nós nascemos neste mundo? Como é que nós vivemos neste mundo? Separados de Deus. E se morrermos assim, vamos estar separados de Deus na eternidade. Mas essa história também nos ilustra, faz uma ilustração de como o pecador, como a pessoa nesta vida pode fazer uma escolha e se preparar para entrar no céu e não se perder eternamente no inferno. Será que este assunto interessa alguém aqui? Interessa a você? Porque, meu prezado ouvinte, crianças e adultos aqui, não se engane, você vai estar em um desses 2 lugares e você que vai escolher nesta vida. É assim mesmo. Não é o padre, o pastor, o missionário, não é o pai nem a mãe, não é a igreja que depois da sua morte vai escolher ou vai interceder por você ou vai orar por você para que você vá para o céu, porque você já sai desta vida com a sua escolha feita. Será que é assim? É justamente assim. Então,
Você, aonde está sentado esta noite, você pode olhar para si e saber para onde eu estou indo. Alguma vez eu fiz uma escolha na vida para ir para o céu? Diz, mas todo mundo escolhe ir para o céu. Mas, meu prezado ouvinte, existe só uma pessoa que nos leva para o céu. E não é eu e nem você. Não somos nós mesmos. Nós lemos esta noite de alguém que nos dá uma vida eterna. Nesses 2 versículos aqui ao lado, a Bíblia apresenta o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, aquele que nos dá a vida eterna, a vida para vivermos com Deus no céu. E nós recebemos esta vida aqui, quando nós, está aqui nos versículos, quando pela fé o recebemos como Salvador pessoal. Notamos a história deste homem chamado Naamã. Ele era um chefe do exército do rei da Síria. Ele tinha uma doença que se chamava a lepra. A lepra é uma doença para o corpo, como é a doença do pecado para a nossa alma. Eu vou repetir. A lepra naqueles dias era para o corpo o que é o pecado para a nossa alma. A lepra não tinha cura. O pecado não tem cura. A lepra era uma doença degenerativa. Ou seja, depois que a pessoa tinha essa doença, era uma doença na pele. O processo, a pessoa podia saber que aquele processo nunca ia diminuir, ia aumentar. Ia levar à morte. O pecado também é assim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A pessoa, identificando essa doença na sua vida, ele podia saber: eu estou decretado à morte. Eu tenho família, como este homem aqui, tinha uma esposa, sem dúvida tinha aí os seus filhos, era um homem de bem, socialmente, posicionalmente, um homem importante, ele era o chefe do exército do rei daquele país, a Síria. Depois do rei, era ele. Um homem valoroso, diz aqui. Um homem desbravador, um homem animado, um homem que podia comandar outras pessoas. Mas tem uma palavra aqui que diz, porém, leproso. A mesma coisa, meu prezado ouvinte, todos nós nascemos neste mundo. E quando tem pessoas importantes, muito importantes, pessoas que fazem descobertas que, talvez se não fosse elas, outros iam descobrir. Talvez com mais tempo. Mas todos nós, você e eu, nós trazemos para este mundo. Podemos ser pessoas de muito valor, muito estudo, podemos ter constituído uma família, criado os filhos, porém, somos pecadores perante os olhos de Deus. O pecado é uma doença degenerativa na alma. A lepra tem outro sintoma também que assemelha ao pecado. Ela era uma doença que ia tirando a sensibilidade. A sensibilidade, a pessoa não sentia. A mesma coisa. Talvez eu estou falando aqui com você sobre os seus pecados, sobre os nossos pecados, e parece que está entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro. Você diz, mas o que é isto? Eu não sinto isto. Justamente. O pecado aparece às ações. Mas a Bíblia chega a dizer que o pecado tem até dá prazer ao pecador. A Bíblia fala no gozo do pecado. O pecado, você vai sentir ele realmente quando chegar no inferno?
Mas daí você pode dizer, o que adianta? O que adianta? É por isso que existe o Evangelho. É por isso que Deus mandou este bendito Evangelho para nós, para dizer, gente, vocês têm uma doença na alma que vocês não sentem, mas que eu tenho identificado, e que existe a necessidade de perdão, de salvação para resolver este problema, porque se morrer assim, não pode entrar no céu, porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna no inferno. Bem, não foi o que aconteceu aqui? Este homem tinha essa doença, mas ele não sabia que tinha cura. Talvez você veio nesta reunião pela primeira vez, está ouvindo dos seus pecados também pela primeira vez. Mas na casa deste homem tinha uma menina do povo de Deus de Israel, porque eram nações diferentes. Israel era o povo de Deus. Os assírios eram um povo idólatras. Mas eles levaram preso esta menina, uma menina do povo de Deus, e ela tinha uma boa notícia, que para aquela doença deste capitão do exército, havia um profeta lá em Israel que podia limpar ele, podia purificar ele. É justamente o motivo destas reuniões aqui. É justamente o que Deus traz através da sua palavra. Deus já identificou que você é um pecador. Eu também. Mas Deus, como esta menina, está apontando um Salvador. Inclusive, Deus mesmo enviou o Salvador. Está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou explicar uma coisa. Porque existe grande confusão na cabeça das pessoas, porque a religião trata o pecado com muita leviandade. Sim. Mas para Deus resolver os nossos pecados, para Deus perdoar você e a mim, não é fácil. Mas como não é fácil? Ele não é Deus? Ele é. Mas vamos imaginar um malfeitor. Ele cometeu crimes odiondos, crimes feios. E ele vai ser julgado pelo juiz. E o juiz apresenta, e os promotores apresentam os seus crimes, e tudo fica claro para todos, realmente ele merece ser condenado. Mas o juiz diz, não, eu sou muito amoroso, eu sou muito compassivo, eu gosto muito das pessoas, eu vou liberar ele. Será que o juiz, primeiramente, você concordaria com ele? Será que o juiz está agindo com justiça? Você vai dizer, e todos vão dizer, claro que não. Tem alguma coisa errada com esse juiz? A mesma coisa, como é que Deus vai perdoar você e a mim, nós sendo pecadores, tendo cometido vários pecados? Como é que Deus vai se ver com a justiça dele? Como é que se resolve isto? Como é que Deus então pode nos perdoar? Mais uma vez, neste versículo está a resposta. Ele nos perdoa porque alguém sofreu e pagou a pena dos nossos pecados. O que nós merecíamos sofrer no inferno eternamente, segundo a justiça de Deus, o seu Filho sofreu na cruz. É por isso que Deus pode oferecer uma salvação gratuita. Como este homem, o que foi indicado para ele? O homem levou roupa, vestidos,
roupas caras para esse profeta. Até ele queria levar primeiro para o rei, mas ele estava enganado. Levou prata, levou ouro, como se com isso ele podia comprar a cura que ele precisava. A mesma coisa na salvação da nossa alma. Não pode ser adquirida com estas coisas, porque o preço já foi pago. O preço foi a vida de uma pessoa, mas não meramente uma pessoa sem pecado. O próprio Filho de Deus. Foi Ele, meu prezado ouvinte. Foi Ele que nos substituiu numa cruz de grande sofrimento. Foi Ele que levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquela cruz. É por isso que Deus pode te perdoar. É por isso que Deus pode te salvar. Quando? Quando você aceita o que o Filho dele fez por ti. Pela fé. Este homem Naamã, quando o profeta disse para eles, olha, você vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele ficou indignado. Ele disse, não. Ele disse, olha, eu imaginava que o homem ia sair, ia invocar o nome do Senhor, seu Deus, ia colocar a mão sobre mim, sobre as minhas feridas, ia fazer uma oração. Sabe o que o homem tinha que fazer? Menos do que tudo isto, era confiar na palavra do profeta. Apenas isto. Mas sabe, o nosso coração é muito orgulhoso. O nosso coração sempre quer ter honra, glória. Ele quer aparecer, ele quer se mostrar importante, até na hora da salvação. Para a sua salvação, Deus, ele aponta um lugar não muito bonito. Uma cruz e um homem pendurado nesta cruz ensanguentado, com uma coroa na sua cabeça de espinhos, crucificado entre 2 malfeitores, 2 criminosos, 2 ladrões, rejeitado pelas pessoas, pela religião, pelos políticos, desprezado, crucificado fora da cidade de Jerusalém. Deus diz para você e para mim, você tem que confiar nele. Por que ele está assim, desta maneira lá? Será que o problema é ele? Não, o problema é nós. É nós que somos, a nossa alma que é feia. A nossa alma que fez aquilo com Cristo. Os nossos pecados, ou seja, a nossa alma manchada com os nossos pecados, que deixou ele naquela condição. O seu Filho que era adorado pelos anjos, o seu Filho eterno como Pai, naquela forma, a Bíblia diz que ele estava totalmente desfigurado, pelos açoites, pelas bofetadas, causado pelos soldados. Ali, meu prezado ouvinte, você olhando para esta cruz e vendo o Filho de Deus naquela forma, ele está morrendo por seus pecados, pelos meus pecados. E Deus, como profeta, também diz, olha, para você ser salvo, olhe para ele. Olha para o sacrifício dele. Ele está morrendo e morreu por causa dos teus pecados. O que Naamã está dizendo, olha, será que eu não podia ir lá na minha cidade, lá onde eu moro, no meu país? Lá tem 2 rios que ele diz, são rios limpos. Né? De certo dava para ver o fundo, mas aqui, este rio do Jordão, é um rio sujo. Não é tão bonito que nem o nosso.
Pessoas gostam de entrar num templo onde tem vidros coloridos, muitas flores, uma orquestra bonita. Tem um sermão no Salmo onde dá uma calmaria e depois a orquestra toca e as moças cantam. Anjos desenhados nas paredes, nos tetos. Tudo isto para mascarar o pecado que está no coração de cada pecador. A mesma coisa, isto faz parte da nossa natureza, da natureza humana. Naamã, ele não queria ir aonde o profeta havia indicado, ele não queria obedecer à palavra de Deus. Será que esta noite você quer obedecer à palavra de Deus para ser salvo? Ir àquela cruz, aonde tem um homem ensanguentado, nada menos do que o Filho eterno de Deus, pendurado numa cruz. Mas ali, meu prezado ouvinte, ele pode te salvar. Nesses lugares, simplesmente você vai ser enganado, a sua alma vai ser enganada, vai ser apaziguada, não vai ser tratado do seu pecado, vai ser colocado panos quentes sobre você, e você volta para casa o mesmo pecador condenado. Não. A palavra de Deus, ela expõe os nossos pecados perante nós. Deus faz isto. Mas Deus também aplica um remédio, ou pelo menos oferece um remédio, que pode limpar a nossa alma. Quando este homem obedeceu a palavra do profeta, como é que ele ficou? 7 vezes. A sua pele ficou como a pele de um menino. Limpo, como se tivesse nascido de novo. A mesma coisa acontece com uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Como um pecador condenado, indo a Cristo, condenado por causa dos seus pecados, mas ao mesmo tempo obedecendo a palavra de Deus. Aquele que crê no Filho, o Filho de Deus, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como eu disse, meu prezado ouvinte, é você que escolhe aonde você quer estar na eternidade. Para você ir para o céu, só tem uma porta e um único caminho. A porta é Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho que leva a Deus. Então, qual vai ser a sua escolha? Você vai voltar para a sua casa. Olha, este homem estava voltando. Ele disse, não, eu não vou obedecer isto. Não. Fiz toda esta viagem para vir aqui ouvir isto, para tomar essa decisão? Não. Talvez é assim que você está se sentindo aí nesse banco? Não, não pode ser assim. Mas sabe que teve pessoas que deram bons conselhos para ele. Mas olha, se fosse pedido para você fazer uma grande coisa, você não ia fazer? Para ser curado? Então, o profeta disse para você descer 7 vezes. Por que você não faz? Não é uma coisa fácil? O orgulho é um grande problema na salvação. O orgulho quer escolher o Salvador, a maneira de salvação. Deus apresenta uma maneira que o pecador tem que chegar arrependido dos seus pecados e confiar no seu Filho. Você quer uma salvação assim? É a única. Como eu disse, eu vou terminar.
Daqui a alguns anos nós não vamos estar mais aqui. Isto é solene, né? Tudo que nós adquirimos, tudo que nós fizemos, vamos deixar. Mas pior que isto é deixar esta vida para entrar no inferno. Isto é a pior coisa desta vida. Espero que você esteja preparado para a sua partida para a eternidade. Ela vai chegar, vai. Mais cedo do que a gente espera. Confie. Deposite a sua fé em Cristo. Ele pode salvar perfeitamente. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.